Oi, gente, como que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra falar de algo que não é um videogame nem um card game, e sim fazer uma série analisando e falando dos filmes do anime de Dragon Ball, que é uma franquia que eu amo muito. Eu espero que vocês curtam a ideia. Eu ainda não sei se eu vou expandir essa série pra falar de todos os arcos do anime, mas por enquanto vamos só pelos filmes, e o dessa vez é Dragon Ball Z, Devolva-me Gohan, ou Dead Zone no título estrangeiro. Tem muito fã de Dragon Ball que gosta desse filme, tem muita gente que fala mal dele também. Mas o que eu acho desse filme? Ele é bom, como os fãs dizem, tão ruim quanto algumas pessoas falam? O que tem de bom e ruim? Eu posso garantir que pro Kuririn, que foi literalmente mijado no meio do filme, talvez tenha sido meio ruim. Mas a minha opinião, segue aí no vídeo que eu vou contar e falar o que eu acho. Esse aqui foi o primeiro filme de DBZ, saiu lá em 89, depois que o Raditz já tinha saído na TV, mas ele se passa antes disso. Apesar de que nenhum filme de Dragon Ball é parte da timeline canônica, esse filme aqui se passa entre o final do clássico e o início do Z. Ele meio que serve como um início alternativo pro anime, e até que serve bem. A única coisa que impede esse filme de ser cano é o Kuririn ter conhecido Gohan. Os outros filmes são bem mais bagunçados que esse, é cada coisa estranha que tem neles. E o vilãozão novo do filme é o Garlic Jr. Talvez ele seja um dos vilões mais esquecíveis da franquia. Acho que mais pelo design dele, que é meio feio. Mas ele nem é um vilão tão ruim assim. Talvez ele seja meio burro, mas ele até que tem suas qualidades, sabe? Quais vocês se perguntam? Bom, vocês vão entender agora que eu vou começar a contar e analisar o filme. Esse filme começa com uma cena surpreendentemente boa do Piccolo sendo humilhado por 4 inimigos misteriosos, que são o Garlic e os capangas dele. O Nick, o Sancho e o Ginger, que todos inclusive são referências a tempero. Eles derrotam o Piccolo muito, mas muito fácil. E depois de teoricamente matar ele, o que é uma decisão meio burra, já que o Kami-sama morreria junto, eles vão atrás das esferas para realizar o desejo do Garlic, que já já eu revelo qual foi. Tem um corte pro Gohan estudando, inclusive, nossa, como são lindas as paisagens nesse filme. Eu realmente não esperava que ele fosse tão bonito assim. Mas enfim, os capangas aparecem lá na casa dele, sequestram o moleque e dão uma porrada na Titi. Nem uma porrada, na real, foi mais uma palmada ou quase isso. Eu não sei exatamente do que chamar. Com o Gohan sequestrado, o Goku vai falar com o pessoal lá na casa do Kami e vai até o castelo do Garlic. Que, inclusive, que design incrível que tem nesse castelo. Nossa, ele é super imponente, maneiro pra caramba, e ele é desenhado de uma forma que é tão perfeita. As cores, o contraste, depois o design da entrada do castelo também é bem legal. Admito que eu queria ter cenário jogável num jogo de Dragon Ball que não fosse de Nintendinho, eu ia gostar bastante. No meio tempo do Goku chegando lá, tem umas ceninhas meio random. A primeira é o Garlic vendo o potencial do Gohan, inclusive guardem isso que vai ser usado depois. Então ele manda o Nick ficar cuidando dele enquanto os outros dois vão atrás das outras esferas que faltam. A jornada deles pra pegar as esferas não é tão importante assim. O engraçado dessa parte é o Gohan, que fica brincando com o Nick até que ele come uma fruta dessa árvore aqui, que, assim, só parece uma árvore sagrada, localizada no centro de algo, com um visual super imponente, um fruto aparentemente proibido. Eu acho que vocês entenderam onde eu tô querendo chegar, né? Talvez isso aqui seja forçar um pouco, mas já já vocês vão ver que esse filme tem uma porrada de referência religiosa, uma porrada mesmo. Enfim, o Gohanzinho come uma fruta dessa árvore e fica bêbado. É, aparentemente é isso. E agora tem uma cena musical de 3 minutos do Gohan bêbado correndo por aí. E eu honestamente não sei se isso é divertido pra alguém. Deve ter alguém no mundo que achou o Gohan alucinando engraçado pra caramba, mas eu honestamente achei até meio chato. Não tem nada de interessante nessa parte além disso, então corta pros dois capangas que conseguiram as esferas e estão prontos pra invocar o Shenlong. E, surpreendentemente, eles conseguem. E o Garlic pede pra ser imortal, sem ninguém parar, sem nada pra atrapalhar, e já aos 10 minutos de filme. A esse ponto do filme, a gente já tem um vilão que destruiu o Piccolo sem nem entrar na luta e que, além disso, é imortal. O Garlic é realmente uma ameaça, e o filme constrói essa ameaça dele surpreendentemente bem. Na época desse filme, o Piccolo era, tipo, no mínimo, a segunda pessoa mais forte do mundo. E eles derrotarem ele assim tão fácil, já dá na sua cabeça um, nossa, esse cara aí é forte, hein? E depois ele ainda consegue virar imortal. A gente fica se perguntando, tipo, como que vão derrotar esse vilão? De verdade, o Garlic Jr. é uma ameaça muito bem construída no filme. Nesse sentido, ele é um vilão bem maneiro. Além da cena pra mostrar a força dele, tem essa que mostra ele sendo o primeiro vilão da história de Dragon Ball a conseguir ser imortal.
E isso é muita coisa. Se ele só fosse imortal, já ia ser algo relevante. Mas como a gente viu a força dele antes, ele vira um vilão bastante ameaçador. Digno de um filme bom de Dragon Ball até. Uma pena que a ameaça dele não vai ser muito bem usada, mas não dá pra acertar todas, eu acho. Agora que o Garlic é imortal, o Goku chega no castelo junto do Kami-sama, que vem um pouco depois. Eu, inclusive, acho legal a presença do Kami-sama enquanto um lutador. A única vez que isso aconteceu, ele tava disfarçado, e dessa vez, aparentemente, é pra valer. Mas, antes da lutinha, tem um flashback da história do Garlic. E pra explicar isso aqui, eu vou ter que dar uma explicada numa outra coisa, que aconteceu lá no clássico, onde é dito que o Namekusei sem nome apareceu e foi eleito pro trono de Deus depois de expulsar a maldade do coração, o que fez ele se separar entre o Kami e o Piccolo Daimao. Esse filme aqui usa essa ideia de base para contar que o Deus da Terra, antes do Kami-sama, não tinha só ele para escolher. Eram duas pessoas, o Namekusei sem nome e o Garlic, não o Júnior, o pai dele. Só que os dois tinham maldade no coração. E diferente do Kami, que se separou do Piccolo Daimao, o Garlic continuou sendo mal. E depois que ele teve o poço de Deus recusado, ele se rebela contra o Deus da Terra, usando um exército de demônios para destruir ela. Mas no final o Deus sela ele, só que igual o Piccolo Daimao, ele colocou um filho na Terra. Meio que uma reencarnação, na real. E esse filho ia nascer em 300 anos, e é o que a gente vê nesse filme. Eu tenho duas coisas para falar dessa parte. Primeiro que, nossa, esse filme é lindo demais mesmo. Além dos cenários e as cores dos filmes, que são muito lindas, essa cena do Garlic é, nossa, tão perfeita. Eu já acho a escolha de Deus lá bem bonita, mas ele convocando um exército de demônios pra atacar é digno de uma animação de terror da época. A trilha sonora, as cores, o desenho, tudo é incrível. A produção desse filme é um absurdo. E outra coisa que eu tenho pra falar dessa parte é que essa história do Garlic não tá meio parecida com a de um anjo por aí? Talvez o tal de Lúcifer, que foi expulso dos céus e depois se rebelou contra Deus e a humanidade usando um exército, até que ele foi derrotado e condenado a viver no sofrimento eterno. A verdade é que essas referências bíblicas nunca vão muito pra frente no filme, e elas nem precisam ir, na verdade. Acho que sequer seria legal se fosse, pra falar a real. Mas talvez exista uma inspiração aí. Quem sabe usaram isso na criação do herói. Dragon Ball tem muita referência religiosa por aí, e essa pode ser só mais uma. Acho que isso sequer adiciona muita coisa pro filme. Não adiciona, mas também não atrapalha. É mais uma curiosidade e uma referência que são legais e só estão aí. Depois que o flashback do Garlic acaba, o Goku manda um "e daí?" pra ele e vai caçar o Gohan lá dentro do castelo. E aqui começam as duas primeiras lutas do filme. O Goku versus os 3 capangas do Garlic e o Kami-sama contra o próprio Garlic Jr. Que sequer é uma luta de verdade, mas tá aí, né? Primeiro eu vou falar dessa luta do Goku contra os capangas, que é surpreendentemente bem coreografada. Isso é algo que eu vou aprofundar um pouco mais depois, mas essa luta aqui já é bem legalzinha, a sequência de movimentos é muito bem feita. Acho engraçado que os gritos dos vilões para ficarem maiores são porco com gengibre, doce de garganta e filete de enguia. E essas são todas comidas que usam os temperos que dão nome para cada um dos vilões. Enfim, luta vai, luta vem, os caras conseguiram encurralar o Goku e se preparam pra jogar poderzinho nele. Mas aí aparece o Kuririn numa entrada que é muito épica. Mas relaxa que a única coisa épica que ele vai fazer nesse filme é essa entrada mesmo. O Piccolo também aparece nessa brincadeira, mas ele não tem a mesma introdução. Pior que isso me hypou bastante pra ver os 3 personagens lutando. Eu, gosto bastante do Kuririn. E nessa época, eu acho que ele era um dos seres humanos mais fortes juntos com o Tenshinhan. Então não é como se ele não pudesse. Uma pena que, um segundo depois, as minhas esperanças de ver o Kuririn lutando já vão pro espaço. Porque no lugar de uma luta começar, o Kuririn é mijado. E eu não tô falando isso de uma forma figurativa. O Gohan simplesmente pega e mija na boca do Kuririn. E sabe o pior disso? O Kuririn vai ser reduzido no filme a cuidar do Gohan e não fazer mais nada. Ele é reduzido a cuidar do moleque que mijou na boca dele. Enfim, de volta pra luta dos protagonistas, o Piccolo tá enchendo o Sancho de porrada. Inclusive, eu achei bem legal o jeito que ele perde. Um enquadramento bem bom do diretor, pra ser honesta. Enquanto isso, o Goku tá lutando contra os outros 2 capangas. E essa luta é bem curtinha, mas também é muito boa. Os movimentos dos personagens são muito bem feitos, o posicionamento da câmera é bem legal e a luta é muito bem animada. Além de que o Goku usar o bastão mágico me dá uma nostalgia também, eu gosto bastante dessa luta. Outra coisa que eu também gosto bastante é dos capangas tirarem as espadas diretamente dos corpos dele. Eu queria que eles tivessem tido coragem para fazer uma espada de ossos, mas de acordo com as entrevistas, essas espadas só estão escondidas nos corpos dele. O que eu não sei como funcionaria, então vamos pensar que elas são de ossos, vai? Nesse filme, esses dois aqui ainda eram demônios, só depois que eles foram retconizados para virar Makyojins. Então faz todo sentido eles terem umas armas tão brutais assim. Depois que todos os capangas são derrotados, a gente volta pro Kami-sama, que perdeu a luta contra o Garlic. E o Kami-sama tem o grande plano para derrotar o vilão de se explodir
explodir. Que, caramba, é um dono burro até demais. Primeiro que o Garlic é imortal, e o Kami-sama já sabe disso. Ele vai explodir e não vai mudar em nada. E esse cara já conhece uma Rumba, que é talvez a única técnica que derrotaria ele. E com toda a inteligência, tudo que ele pensa é em se explodir. Sei lá se era pra isso dar atenção ou parecer um sacrifício, mas fez zero sentido, sabe? Que bom que o povo aparece pra impedir ele de botar esse plano estúpido em prática. Então começa o que é ao mesmo tempo a pior e a melhor luta do filme. Primeiro o Garlic se transforma, e nossa, que ele fica mais feio que todo no mundo. A inspiração para ele era o Hulk, e eu não preciso nem dizer a semelhança, né? Até o negócio de se transformar rasgando as roupas e mantendo a calça tá aqui. Mas sei lá, eu já não gosto do design do Hulk da Marvel, imagina do Hulk da Shopee. Pelo menos a primeira luta contra ele é bem legal. O Garlic cumpre o papel de ameaça. Tudo que o Goku e o Piccolo tentam fazer, ou ele não sente, ou ele desvia virando pra dar uma porrada neles. Além de ainda afundar a cara deles no chão depois, o Garlic se mostra bem forte e imponente nessa primeira parte da luta. Mas acho que no final ele não era tão forte assim não, porque depois que os personagens tiram o peso das roupas, eles derrubam o Garlic em uma única sequência de golpes. Tipo, eu sei que tirar o peso das roupas aumenta muito o poder deles, mas pra ir de não consigo causar dano nele, pra deitar o cara na porrada, tem um caminho que eu acho que devia ser um pouco mais complexo do que tirar a roupa. E eu nem vou entrar naqueles papos de poder de luta, porque aí sim ficaria muito mais idiota do que já é. Pelo menos a sequência de golpes é bonita, ela é bem coreografada e bem animada, mas isso passa longe de cobrir o quão rápido e sem sentido é a forma que derrubam ele. Eu achei muito fraquinha a segunda parte dessa luta, o que é curioso, porque a primeira eu gostei bastante. Aparentemente, os caras pensaram que derrotaram o Garlic, esqueceram que ele é imortal, talvez, e o Goku e o Piccolo começam a lutar entre si. Até que o Garlic se levanta e começa a usar o que talvez seja o único golpe pelo qual ele é lembrado em toda a sua carreira como vilão de Dragon Ball, a Zona Mortal, que tem o poder de sugar toda a sua volta e jogar numa espécie de limbo, onde tudo lá dentro vaga pelo infinito. Pior que eu acho esse golpe bem legal, ele é um portalzão sugando todo, é um ataque até que bacana, vai. O problema é que esse ataque dele dura 4 minutos. E eu não tô zoando não, só essa cena dele usando a Zona Mortal toma mais tempo do filme que a luta inteira dele contra o Goku e o Piccolo. É, tipo, muito arrastado. E ver os personagens só gritando e se segurando em algo por mais de 30 segundos já fica chato. Imagina por 4 minutos. Já deu pra entender que eles não são fortes o bastante pra ganhar dessa técnica, filme. Pode deixar acabar já. E depois desses 4 longos minutos, eles de fato deixam. O Gohan aparece dos escombros, cumprindo o potencial que o Garlic disse que ele tinha lá no início, e ganha dele, aparentemente, no grito. Eu sei que tem esse meme em Dragon Ball de que tudo se resolve no grito, e em 90% dos casos isso não é verdade, mas aqui não dá pra negar não. O Gohan só gritou até fazer a barreira dele e jogar o Garlic Jr. dentro do próprio portal. Pelo menos era legal a ironia do ser imortal sendo derrotado, fadado a vagar eternamente pelo vazio. E outra coisa legal é ver a técnica dele quebrando em vários cacos de vidro, e no final a gente vê ele preso num desses. E com isso, final do filme. O pessoal todo volta pra casa e a jornada quase não muda nada. Na verdade, ela até que muda, porque esse é o único filme que tem uma continuação e uma saga filler do anime. Mas eu não revi ela só pra fazer esse vídeo. Mas se vocês quiserem uns vídeos assim, analisando os arcos do anime, comenta aí que eu faço. Agora eu vou falar o que eu achei do final e do filme como um todo. Primeiro final, eu achei bem fraquinho. A posição do Garlic Jr. enquanto uma ameaça é bem legal. E a coreografia e a animação das lutas é muito maneira. Mas o jeito que ele foi derrubado pelo Goku e o Piccolo realmente não me agradou. Foi muito abrupto, meio do nada, rápido demais, sabe? E depois toda essa parte da Zona Mortal, nossa, parece até tortura. Essa é uma técnica legal, sabe? Mas não passa muito disso. A cena dela é muito chata. Não tem nenhum diálogo interessante entre os personagens. Não tem ninguém tentando fazer algo. E é só ele se segurando em alguma coisa e gritando até o Gohan aparecer e derrotar o vilão. E eu sei que teve um foreshadow pra ser o Gohan quem ia derrotar ele, mas ganhando grita é uma solução tão chata. Ele não fez nada, ele só ficou lá gritando e gritando, até que expandiu o kill bastante pra acertar o Garlic e jogar ele dentro da própria barreira. É meio anticlimático, eu não importa em ser uma repetição do Raditz, é mais sobre o jeito que aconteceu, sabe? Eu não gostei mesmo desse final. E agora falando sobre o filme como um todo, eu achei ele ok. Nem bom, nem ruim. Talvez um ok mais puxado pro bom até. Enaltecendo as qualidades do filme primeiro, as duas que mais me chamam a atenção é de que
nossa, a produção desse filme é realmente muito boa. Eu não vou sair mostrando isso no meio do vídeo, mas os cenários desse filme são muito lindos. O castelo do Garlic, principalmente, é maravilhoso. Mas a casa do Kami e a casa da Goku tá tudo um absurdo de belo. Isso sem nem falar dessas cenas mais diferentinhas de quando tá tendo flashback. Também as duas falas do Garlic que são, tipo, muito lindas. Eu adorei a estética desse filme em geral. Pior que, além dele ser bonito, ele é surpreendentemente bem animado. Não é, tipo, uma animação nota 10, mas eu acho que eu daria uma nota 8 ou 9. O movimento dos personagens é muito fluido e, principalmente, as lutas são bem gostosas de assistir. Tá que isso também é muito mérito da coreografia, que é um show. Eu sou bem fã dessas lutas, mas quase que 100% físicas de Dragon Ball. E o filme soube usar muito bem o movimento com as espadas, além do bastão mágico do Goku. Foi legal ver esse tipo de ação até que mais puxado pro clássico de novo. E pô, é bem feito por si só, isso é um mérito muito grande do filme, mas não é tão grande quanto que, pra mim, é o maior mérito dele, a construção da ameaça dos vilões. Eu falei disso pra caramba na análise, mas eles chegarem derrotando Piccolo e depois ainda alcançarem a imortalidade, e ainda tem aquela cena dos personagens nem conseguindo lutar contra eles, o Garlic é um vilão bem imponente, pra falar a real. O filme todo, a ameaça dele é do tipo, como que vão conseguir derrotar isso? E no final eles só conseguem derrotar ele mesmo pela própria burrice de usar a Zona Mortal do jeito mais estúpido possível. Mas agora, para começar a falar dos pontos negativos, primeiro que eu odiei a forma como ele foi derrotado. Toda a ameaça que ele construiu foi jogada no lixo com ele sendo derrotado tão facilmente quando ele foi. E se pros personagens não foi fácil, o filme fez parecer que foi. Segundo que eu achei o Garlic um vilão meio sem graça. Eu sei que eu elogiei muito a ameaça dele, mas honestamente, se as coisas acontecessem desse jeito, você podia colocar o Frieza Soldier, que ele ia ser tão ameaçador quanto. Talvez não tanto por não ter uma segunda forma. O que estraga bastante o Garlic é o design dele. A ideia do designer foi fazer um vilão fofo pra depois ele virar um monstrão, tipo Hulk. Mas enquanto ele é pequeno, ele é feio, e quando ele vira um Hulk, ele fica mais feio ainda. Eu não consegui curtir, mano. E apesar do primeiro combate contra ele ser legal, eu senti uma falta de técnicas. Tem uma hora que ele comba os dois que é bem bacana, e até virou golpe do Tenkaichi. E a Dead Zone também é uma técnica legal, mas faltou coisa. Eu sinto que exploraram um pouco ele em questão de combate. Talvez porque a luta inteira dele dure menos que a cena dele usar a Zona Mortal, mas quem sabe, né? Eu também odiei o jeito que o Kuririn foi usado no filme. Ele tem uma chegada muito épica, como se fosse um grande personagem. E logo em seguida ele é mijado e colocado pra cuidar do Gohan. Ele fica, tipo, do minuto 20 até o 34 sem aparecer. E quando ele aparece de novo, é só pra fazer uma piadinha. E eu sei que hoje o Kuririn é meio que isso, mas nessa época ele era muito mais. Ele tinha força pra participar das lutas, e eu acho que seria bem legal se ele participasse. Eu também acho que seria legal se o Gohan fosse um pouquinho melhor utilizado, porque eu odeio as piadas dele aqui. Ele embriagado compete facilmente com os 4 minutos finais pra decidir qual foi a cena mais entediante do filme inteiro. E detalhe, o Gohan tá nessas duas cenas. Isso que é o pior. Tipo, eu não acho que esses defeitos tirem 100% o mérito do filme, mas que tiram bastante, eles tiram. Por sorte, o filme ainda tem qualidade o suficiente pra que eu dê pra ele uma nota 5, talvez um 6. É, eu acho que é isso. Minha nota final pra esse filme é um 6. Bem no limite. Oi, gente. Passando aqui no final do vídeo pra pedir desculpa pela falta de vídeo que teve no mês de outubro. Eu fiquei meio mal de saúde, mas agora eu vou tentar voltar ao normal, tá? E agora falando do filme, vocês já viram ele? O que vocês acharam desse filme? Ruim? Bom? Comenta aqui embaixo que eu vou ler o comentário de todo mundo. Aproveita também e comenta o que vocês acham de eu continuar essa série de vídeos analisando Dragon Ball. E também o que vocês acharam do vídeo. Deixa o feedback de vocês aqui nos comentários que eu vou adorar ler eles. Também deixa o like e compartilha nos grupos que você tá pra mais gente ver o vídeo. Vocês não têm noção do quanto isso me ajuda. E é isso por hoje, gente. Tchau, tchau, e se tudo der certo, até semana que vem.